Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Quero, nesta oportunidade, estar falando do amor de Deus, da providência de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu quero já, de antemão, agradecer a você por me permitir entrar na sua casa e na sua vida através desta filmagem, deste vídeo, e assim poder falar de Deus para vocês. Quero falar sobre a providência de Deus através de pessoas escolhidas de Deus para abençoar a vida de vós outros. Levíticos, no capítulo de número 16, nós vamos ver a palavra de Deus que está dizendo para nós a respeito do primeiro sumo sacerdote, e também nós vamos ver o que Deus estava trazendo para o povo, a nação de Israel, através do sumo sacerdote. E nós também vamos ver nesta palavra que Jesus Cristo, Ele é o único sumo sacerdote. E também nós vamos ver a providência de Deus para a minha e a sua vida através desse único sumo sacerdote, Jesus Cristo. A palavra de Deus em Levíticos 16 está escrito assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Depois que morreram os dois filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram, disse, pois, o Senhor a Moisés: Diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório. Está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Queridos, eu ainda quero te convidar para que possamos juntos fazer mais duas leituras da palavra de Deus. Nós vimos aqui no verso 2 de Levíticos 16, que está escrito: Depois disse, pois, o Senhor a Moisés: Diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Nós estamos vendo aqui Deus instituindo o primeiro sumo sacerdote para beneficiar o povo. E nós vamos ver também que Jesus Cristo, Ele é o único sumo sacerdote. Hebreus capítulo 4 e verso de número 14. Conferimos a palavra de Deus para que possamos entender o que Deus está trazendo para nós a respeito da sua palavra, o que Deus quer de nós, e que nós possamos cumprir a vontade de Deus de acordo com a vontade do Senhor, sendo abençoados. Hebreus 4, verso de número 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então aqui está a confirmação da palavra que eu disse para vocês agora, nesse instante, né? No verso 2 de Levíticos 16, nós comprovamos aí que Deus institui o primeiro sumo sacerdote, o irmão de Moisés, Arão, para beneficiar o povo de Israel. E nós vimos aí também em Hebreus 4,14 a confirmação
de que Jesus, o Filho de Deus, que penetrou aos céus, ele é o único sumo sacerdote que beneficia a mim, a você e a todos aqueles que chegarem a Deus através dele. Recebem salvação, recebem o cumprimento da promessa, recebem as bênçãos de Deus e são mais que abençoados, porque onde Jesus Cristo, o único sumo sacerdote, estiver, estaremos, e aqueles que estiverem, que chegarem a Deus perante o Senhor Jesus Cristo, também estará com ele, né? Então, por que não dizer Arão versus Jesus? Não que um é contra o outro, mas é o benefício de um e o apontamento do primeiro sumo sacerdote para o único sumo sacerdote que haveria de vir para trazer salvação e remissão de pecados à humanidade. Queridos, o sumo sacerdote era o cargo religioso mais alto entre o povo, a nação israelita. O sumo sacerdote significava poder representar a nação israelita diante do próprio Deus, né? Então, a função do sumo sacerdote na época do Velho Testamento ou da lei era tão importante, porque ele representava o povo de Israel, a nação de Israel, diante do próprio Deus. Diante do próprio Deus. Se abrirmos a nossa Bíblia em Levítico 16, nós vamos ver a importância do sumo sacerdote. Então, depois você abra e leia, e verá o que Deus institui e o que Deus traz para o povo na instituição do primeiro sumo sacerdote, a importância dele. Em primeiro lugar, uma vez por ano, ele fazia sacrifício de expiação pelo povo, pelo pecado do povo, pelo pecado da nação israelita. O sangue do sacrifício, naquele tempo, era transpassado ou transpassava o véu do lugar santíssimo ou do lugar chamado Santo dos Santos, né, em oferecimento a Deus, sendo aspergido 7 vezes diante da arca do concerto. Não podia ser de qualquer jeito. Tinha que pegar do sangue do novilho ou do bode, que fosse sorteado a Deus e sorteado ao bode remissário. Então, tinha que, quando era oferecido, era degolado o novilho, com a ponta do dedo era espargido 7 vezes em cima na face do propiciatório ou sobre a arca do concerto. Então, isso tinha que ser de acordo com o que Deus instituiu, para que fosse aceito por Deus. Então, vejamos sobre a face do propiciatório, que era virado para a banda do Oriente. Então tinha que aspergir 7 vezes para que pudesse ser aceito, né? Para que pudesse ser aceito. O sacrifício da expiação, em Levítico 16, 14, esse número era necessário que se cumprisse 7 vezes, até que Deus encobrisse o pecado da nação de Israel. E nós vimos também que dava a entender essa numeração 7 vezes, dava a entender que era o apontamento para o derramamento do sangue de Jesus na cruz, lá no Calvário, né? Para que o pecado da humanidade fosse remido, para que a humanidade tivesse
acesso a Deus através do derramamento do sangue de Jesus Cristo. Nós temos Levíticos 16, 14, conferindo, diz assim para nós: e tomará do sangue do novilho e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório para a banda do oriente, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Queridos, nós vimos aqui a confirmação dessa palavra, do que Deus está ordenando para o sumo sacerdote realizar, para que os pecados do povo de Israel, da nação israelita, fossem cobertos, né? E Deus assim concedesse as bênçãos, o livramento, concedesse a vitória para aquela nação. Uma observação muito importante é que hoje nós queremos fazer a obra de Deus, nós queremos fazer a vontade do Senhor de qualquer jeito. É do jeito que eu acho que é certo. Não é mais do jeito que Deus deixou na palavra. Não é mais do jeito que Deus deixou escrito na Bíblia para que possamos fazer. E por isso também é o motivo de que nós estamos aí batendo cabeça, de que estamos correndo para um lado e para o outro, desesperados, e não temos conseguido alcançar a providência de Deus sobre a nossa vida. É porque a obra de Deus não tem sido mais cristocêntrica. Tem sido da minha própria vontade, tem sido do jeito que eu acho que é melhor. É na hora que eu quero fazer, é na hora que eu acho que deve ser feito, e não no momento em que Deus tem pedido, a tempo e fora de tempo. Mas eu quero, você quer, e muitos querem fazer a obra de Deus do jeito que agrada a si próprio. E não é desse jeito. Se nós queremos alcançar a bênção de Deus, se nós queremos alcançar a providência de Deus sobre a minha, sobre a sua vida e sobre a sociedade em que nós vivemos, nós devemos procurar fazer com zelo a obra do Senhor, realizar a vontade de Deus do jeito que Ele pediu para que fosse realizada, assim como o sumo sacerdote Arão realizou a obra de Deus aqui. Então, querido, fica aqui essa advertência para mim e para você, e para todos aqueles que almejam fazer a vontade do Senhor. Então, acate, tome para si a ordenança de Deus e faça do jeito que Deus tem te ordenado que seja feita. Vejamos, Arão é o primeiro sumo sacerdote e Jesus é o único sumo sacerdote. Isso era necessário para que o povo não morresse. Hoje, fazer era importante para que o povo não morresse, cumprir a ordenança de Deus, assim como o primeiro sumo sacerdote Arão cumpriu. Impediria o castigo, a morte da nação de Israel. Então, e também livraria o sumo sacerdote de morrer. Porque nós vimos Deus dizendo que ele não podia entrar direto no Santo do Santo, no lugar santíssimo, para que não morresse. Mas uma ordenança de Deus era que ele entrasse apenas uma vez por ano, para oferecer esse sacrifício de expiação pela nação de Israel. E o importante, meu querido e minha querida, é que era necessário que houvesse uma expiação até pela vida do próprio sumo sacerdote Arão e a sua família, para que ele não morresse. E agora você quer ter vida? Vida em Cristo? Você quer ser conhecido como uma pessoa que tem vida no próprio Cristo, fazendo a vontade de Deus, a obra de Deus de qualquer jeito? Querido, não é dessa forma. Nós temos que obedecer o nosso Deus, para que possamos ser alcançados por eles com poder e virtudes. Jesus, o único sumo sacerdote. Hoje, fazem o que bem entende dentro do templo
que se pregam a palavra de Deus com irreverência. E não pode ser desse jeito. A arca ficava em um lugar chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. E nesse lugar, como nós já temos dito, o sumo sacerdote Arão, ele só podia entrar ali uma vez por ano. Era uma vez só por ano. Hoje nós entramos dentro da casa do Senhor, no templo, onde o próprio Jesus Cristo disse que a casa dele seria conhecida por todas as nações como casa de oração. Você se entra de boné, de bermuda, você se entra de regata, entra bêbado, entra de todas as formas e quer ainda que Deus te abençoe. Certo é que o próprio Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele está mandando tomar o jugo e o fardo dele, que é leve e é suave, e vai encontrar descanso para as vossas almas. É verdade. Mas ele não te manda você entrar dessa forma cansado e oprimido pelos problemas, pela dificuldade, pelo pecado, e permanecer da mesma forma. Você tem que entrar dessa forma e ter o desejo de que a sua vida seja mudada. E deixar essas coisas das heresias, o pecado, o mundanismo de lado, para que você possa ser abençoado. Então está aí a palavra de Deus. A palavra de Deus não é para ser feita desmanzeladamente, relaxadamente, mas é para ter os devidos cuidados que Deus tem deixado na sua palavra, para que nós não venhamos ferir a palavra de Deus e assim entristecer o nosso Deus. Vamos andar mais um pouquinho? Vamos caminhar mais um pouco. No Antigo Testamento, quase tudo era purificado pelo sangue de animais. Pelo sangue de animais. O sangue desses animais eram espalhados sobre o altar para perdão dos pecados. Pois sem o derramamento de sangue não haveria remissão ou perdão de pecados. Hebreus 9:22. Mas antes que leiamos Hebreus 9:22, eu ainda quero trazer para nós Levítico 16:34, porque eu falei sobre fazer e entrar e permanecer da mesma forma dentro do templo e usar de maneira irreverente, grosseira, agressiva ao próprio Deus, a palavra do Senhor dentro do templo. Então nós vamos ver aqui também Levíticos 16:34, o que a palavra de Deus está dizendo para nós. E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Está vendo, queridos? Fez Arão como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, Arão cumpriu do jeito que Deus ordenou a Moisés para que passasse para ele. Ele fez do jeito. Agora eu e você queremos fazer a vontade de Deus de qualquer maneira. Está errado. Nós precisamos consertar nossa vida diante de Deus. Nós precisamos passar a fazer, a cumprir a vontade do Senhor do jeito que Deus tem deixado para mim e para você fazer, para que possamos ser abençoados. Agora nós vimos aqui falando sobre a purificação de quase todos os utensílios, de quase todas as coisas. Na obra de Deus, na lei, tinha que ser purificado pelo sangue de animais. Tinha que ser aspergido, esse sangue sobre o altar, sobre os utensílios. E nós vemos também que a palavra de Deus está dizendo que sem o derramamento do sangue não haveria remissão, perdão de pecados. Hebreus 9:22. Vamos dar uma voltinha na Bíblia, na palavra de Deus, para que vós outros que estão me ouvindo e que não concordam com esta palavra, que não segue ela na mesma posição ou na mesma linhagem que Deus tem deixado para nós, para que você não me tenha como herético, mas que você possa ver que a palavra de Deus aqui está falando conosco,
Então Hebreus 9:22 diz assim para nós: e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então tá aí o cumprimento dessa palavra, tá aí que não sou eu que estou aqui inventando, estou trazendo para você. Mas se você quer realmente ser abençoado por Deus, você precisa fazer a obra de Deus e tomar por base o que a palavra de Deus está dizendo para você, para que você possa andar e fazer tudo de acordo com a vontade do Senhor. Sem o derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Hebreus 9:22. Cessa-se o sacrifício de animais depois da morte de Cristo. Por que isso? Depois da morte de Cristo, zerou. Acabou o sacrifício de animais. Não precisaria mais. Eu disse para você que Arão era o primeiro sumo sacerdote instituído por Deus. E ele também tinha pecado. Ele precisaria expiar a sua própria vida, o seu próprio pecado diante de Deus com sacrifício de animais, também purificar, para que ele não morresse. Só que depois que Cristo vem, eu disse que era um apontamento, o sangue de animais ali era um apontamento para o derramamento do sangue de Cristo na cruz do Calvário. E agora nós vamos ver aí que Jesus vem e ele é levado ao Calvário e ali é crucificado em uma cruz e derrama todo o seu sangue, cumprindo o que eu estou te dizendo aqui. E nisso nós podemos notar que depois que Cristo ele vem e ele vai para a cruz do Calvário derramar o teu sangue, já cessou ele vindo, cessa a mortandade de animais em oferecimento a Deus o sangue para perdão e remissão de pecados. Confirmando essa palavra, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, no capítulo 7, 23 a 28. Hebreus 7, 23 a 28. Vamos ler bem rapidinho para que possamos entender. Hebreus 7, 23 a 28 diz assim para nós: e na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse como sumos sacerdotes de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos povos, porque isto fez ele uma vez, oferecendo a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Tá vendo aí, né? Então constitui-se o Filho perfeito para sempre, o mais sublime entre os céus, ou nos céus, é Jesus Cristo. Os outros sumos sacerdotes tinham que fazer expiação pelo seu próprio pecado, para depois pelos das nações. Jesus Cristo, ele se ofereceu, se deu a si mesmo por sacrifício. Por isso ele vive eternamente e ele intercede pelos sacerdotes e por nós no século 21 em que nós estamos vivendo. Então é por isso que cessou o sacrifício de animais. Para obtermos o cumprimento da promessa de Deus, primeiro passo, nós precisamos ser santos. Santidade. Precisamos de santidade. Você que não gosta de santidade, eu quero te alertar que possivelmente você não verá Deus. Porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E não vê mesmo. Porque o nosso Deus ele é santo
E para que possamos vê-lo, nós precisamos ser santos. Não só apenas ver no sentido da palavra objetiva, mas nós ver a Cristo todos os dias, estar para sempre com Ele. Se você não santificar a sua vida, deixar o pecado, se você não deixar a sua vida egoísta, medíocre, a sua vida, essa mermice que você vive aí, achando que está certo, que só isso é o suficiente, e procurar separar do mundo para Deus. Tudo que o mundo oferece você pega. Tudo que o mundo tudo que surge de novidade no mundo você passa para cá, me dá aí. Amigos do mundo, inimigos de Deus. Inimigos do mundo e amigos de Deus. Você precisa separar-se do mundo para você estar para sempre com Cristo, para você ser amigo de Cristo. Então veja bem, santidade. Santificar-se significa separar do mundo e viver para Deus. Viver para fazer a obra, a vontade de Deus. Isso significa santidade. Ou santificar-se. 1 Pedro 1,16. Vejamos a palavra de Deus. Em 1 Pedro 1, capítulo 1, verso de número 16, que diz assim: Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E aí? Vai continuar no mundão aí? Vai continuar no mundanismo? Vai continuar fazendo o que você acha que é certo? Recebendo, se misturando com o mundo, com as coisas do mundo, com as imperfeições mundanas? E achar que está santificando, que está agradando a Deus? Ah, meu querido, o caminho que para você parece ser santo, parece ser bom, cuidado, porque o fim dele pode te levar à perdição. Você pode estar vivendo uma vida enganosa, uma vida de enganos. Persevere na doutrina dos apóstolos. Busca o Senhor, separa-se do mundo. Deixa a prostituição, deixa o pecado, deixa a usúria, deixa aí o orgulho, a soberba. Deixa de lado aí aquilo que o mundo está te oferecendo, te apresentando, para você parece ser bom, mas o final disso vai te levar à morte espiritual, o afastamento de Deus. E passe a separar do mundo e viver para Cristo, para a obra do Senhor. Viva de acordo com a vontade de Deus, com a palavra do Senhor. Afinal de contas, você tem a Bíblia, você tem a palavra de Deus contigo. Por que não servir a Deus de acordo com a palavra? Então vejamos. Às vezes você não quer se santificar, não quer se separar, porque você deve pensar que uma vida santa é você ter uma vida carrancuda, uma vida você ter uma vida medíocre, uma vida emburrada. Talvez você pense que santidade é isso. Não, santidade não é isso. Santidade é você viver uma vida disposto ou disposta a fazer a vontade de Deus. Isso que é santidade. E eu quero dizer para você que a santidade é uma coisa tão íntima, é algo tão íntimo, que você precisa buscar mais a Deus. É intransferível. Ninguém pode santificar por você. Ninguém pode pagar o preço por você. Tem que pagar o preço para você mesmo. Se você quer separar do mundo, comece hoje pagando preço, santificando, sendo íntimo de Deus, e receba aí aquilo que Deus tem de melhor para a sua vida. Vamos andar mais um pouquinho. Nós vimos aí 1 Pedro 1,16. Está escrito lá na palavra de Deus. Está escrito lá. Assim está escrito. Sede santo porque eu sou santo. É Deus dizendo. Agora, não queira viver de maneira errônea e achar que você está agradando a Deus, porque não está. Você está enganando e se enganando a si mesmo. Agora, a Deus não se engana. A Deus você não consegue enganar. Vivendo essa vida que você está vivendo e achando que Deus está agradando. Não está. Final de tudo, você pode estar até
indo bem agora, mas quando chegar no final dos dias da sua vida, você vai ver que você vai receber de Jesus Cristo uma palavra mais ou menos assim: afastai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Porque você vai dizer para Deus que, para Jesus, que no seu nome eu expulsei demônios, no seu nome eu preguei, no seu nome eu curei. Mas no nome de Jesus você não obedeceu a Ele também. No nome de Jesus você fez aquilo que você achou que era. E Jesus dando corda para você, permitindo, para que desse tempo para você arrepender, e você nada de arrepender. Mas quando chegar diante de Cristo, no tribunal, diante de Cristo, no juízo final, no grande trono branco, já digo grande trono branco por quê? Porque quanto mais você brinca com Cristo, quanto mais você brinca de servir a Deus, você está afastando do Senhor e achando que está aproximando. Então você não vai passar pelo tribunal de Cristo. Você não vai encontrar com Cristo nos ares, ser galardoado por Cristo no tribunal dele. Não vai. Sinto muito em te dizer que do jeito que você está vivendo, você não vai chegar no tribunal de Cristo. Você vai passar direto para o grande trono branco. E lá você pode se decepcionar muito. Então, procure a Deus agora. Procure a Deus nesse momento. Aproxima-se de Deus e deixe que Ele dirija a sua vida. Porque se você fez uma confissão que Jesus é o seu Senhor e você não deixa Ele dirigir a sua vida, você é igualzinho um carro com dois motoristas. Ribanceira ou barranco. Não tem outro destino. Ribanceira ou barranco. Carro com dois motoristas, o único destino dele é ribanceira ou barranco. Então, acautela hoje. Não se deixe enganar. Não viva uma vida de engano, mas viva uma vida próspera em Cristo Jesus. Veja bem, o caso do sacerdote Eli, ele amou mais a sua família do que a própria obra de Cristo. Quando os seus filhos, Ofni e Finéias, eles prostituíam no templo, eles roubavam o povo e roubavam também a Deus, as imoralidades deles, a causa de que levou à morte deles. Ele devia ter repreendido os seus filhos, mas ele passou a amar mais os seus filhos, a sua família, do que a própria obra de Deus, e isso acarretou na morte. Talvez tem muitos que estão mortos espirituais, zumbis espirituais hoje, e tá achando que está vivendo, e não tá. Não tá. Olha aqui o que aconteceu com Eli, com seus filhos, por amar mais os filhos, a família, e não a obra. Talvez você está amando mais o mundo, talvez você está amando mais o pecado, e está achando que você está amando a Deus, está fazendo a obra de Deus da vontade que Ele quer, e não está. O final é a morte espiritual. Vejamos a palavra de Deus, que vem nos dizendo, né? Isso custou muito caro. Esse amor de Eli pelos seus filhos, pela sua família, mais do que a obra de Deus, teve um preço muito caro para ele. 1 Samuel 3,13. 1 Samuel 3,13. Vamos ver a palavra do nosso Deus. O que a palavra de Deus está dizendo para nós. 3,13. 1 Samuel. Se você quiser, você que está me assistindo, você que está de posse a uma Bíblia, você pode acompanhar comigo. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela a iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Aí, querido, é palavra de Deus, não é? É Deus dizendo, não é? É Deus te dando uma nova oportunidade para você consertar e ser livre de ser cobrado por todas as gerações pelo pecado que você está cometendo, pela vida errônea que você está levando.
A tua família pode perecer por causa disso. Você pode perecer por causa disso. Então tome muito cuidado. Tome muito cuidado, porque Deus pode requerer. Olha, e falando em custar muito caro, eu quero trazer um alerta para você. Se você deseja servir a Deus de uma maneira correta e pura, santa e agradável ao Senhor, você precisa submeter-se a Deus e à vontade do Senhor. Ser santo requer renúncia. Servir a Deus da vontade do Senhor significa você ser santo. E se você ser santo, requer de você renúncia do pecado, da carnalidade, do mundanismo e do próprio eu, do seu próprio eu, de você mesmo. O seu pior inimigo não é o diabo, não é o seu vizinho, mas o seu pior inimigo é você mesmo. Então você precisa renunciar a si próprio. Jesus disse: quem não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. É Jesus dizendo: você precisa renunciar a si mesmo e a tudo que você tem, para que você possa ser um discípulo dele, para que você possa servir a ele de maneira que agrade a ele. Lucas 14, 33. Nós precisamos falar da palavra de Deus e confirmar na própria palavra de Deus, para que não sejamos ou venhamos passar por engano, por enganosos. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus dizendo. Renunciar ao pecado, ao mundanismo, à prostituição. Você precisa renunciar a você próprio. Quando você renuncia a si próprio, você acaba renunciando todas as outras demais coisas. Porque o pior inimigo seu é você mesmo. Vamos andar. A obediência traz recompensa. A obediência, você ser obediente a Deus, a palavra de Deus, traz recompensa para ti. Você é recompensado. Em contrapartida, a disciplina. À primeira vista, ela pode não parecer boa, né? Quando você é corrigido, quando alguém traz para você uma correção, é para o seu próprio bem. É para que você seja abençoado. É para que você seja livre de ser mais tarde, pagar um preço muito alto por qualquer uma outra coisa que você deixou de fazer por não acatar a correção. Queridos, a correção vem de alguém de uma liderança, de alguém que é maior do que nós. A palavra de Deus, Hebreus 7,7, diz: sem dúvida nenhuma, o maior abençoa o menor. Então, quando alguém nos corrige, é porque esse alguém, ele tem um conhecimento maior do que aquele que nós temos. Às vezes nós estamos errando por faltar conhecimento. E essa pessoa, essa liderança, ele vem nos corrigindo para que nós, trazendo uma correção para que possamos consertar. E aqui, nós temos aqui que quem está trazendo essa correção para mim e para você, porque primeiro, para mim dizer para você, ou falar para você o que eu estou te dizendo aqui, eu estou sendo cobrado primeiro. Eu preciso me renunciar primeiro. Então, mediante o que nós estamos vendo aqui, não é eu, não é alguém que inventou, mas é o próprio Deus que está trazendo essa correção para mim e para ti. Porque Ele é o nosso Pai Celestial e Ele nos ama e Ele quer nos ver bem. Então Ele traz para nós essa correção para que nós possamos viver bem nessa terra e melhor ainda no céu. Então a obediência traz recompensas e Deus há de te recompensar se você andar em santidade com Ele. E a disciplina a qual Deus traz para nós em primeira mão, quando nós recebemos ela, a tendência é nós nos entristecermos, porque à primeira vista a disciplina, a correção, nós julgamos
que ela vem para nos desprezar, nos diminuir e para nos entristecer. Mas vamos ler a palavra de Deus em Hebreus 12 e 11. Vai estar nos alertando sobre isso, vai estar nos confirmando o que eu estou te dizendo. E nós vamos passar a enxergar a disciplina e a correção com outros olhos. Nós vamos passar a descobrir que Deus quer nos abençoar e nos melhorar nos aperfeiçoar através da disciplina e da correção. Hebreus 12, verso 11, diz assim: e na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça com exercitados por ela. De justiça nos exercitados por ela. Nos exercitados por ela. Então nós vimos aí. Não vou nem entrar em mais detalhes, porque está bem claro. É a palavra de Deus. Eu estou trazendo para você e estou te mostrando na própria Bíblia, para que não fique por engano. Eu quero, já chegando ao fim desse estudo, desta palavra de Deus aos nossos corações, eu quero reforçar para você. Arão, o primeiro sumo sacerdote, né? Não esqueça disso. Jesus, o único sumo sacerdote, a qual deu a sua vida na cruz do Calvário para me dar salvação, para te dar salvação, para que eu possa ser abençoado nessa terra, para que eu possa frutificar, para que você possa ser abençoado, para que você possa se frutificar, para que a sua vida nessa terra seja tranquila, seja sossegada, para que você se dê bem nessa terra, né? Jesus é o único sumo sacerdote na existência de todos nós. Agora nós queremos ser abençoados, queremos ser honrados. Você quer ser honrado por Deus? Você quer ser abençoado por Deus? É lógico que você quer. É o que você mais deseja. Então nesse momento eu quero abrir a sua mente. Quero preparar o seu coração para que você possa ser honrado, ser abençoado por Deus. Querido, eu quero dizer para você que às vezes não é fácil. Servir ao Senhor da maneira que agrada a Deus não é fácil, mas também não é difícil. Não é difícil. Nós precisamos de decisões, precisamos de renúncias. E a honra de Deus vem quando nós honramos também a Deus. Deus não tem compromisso nenhum com aquele que não tem nenhum compromisso com Ele. Deus tem compromisso com aqueles que são comprometidos também com Ele e com a obra dele. Então você quer ser honrado por Deus, não é isso? Então veja bem. Quer ser honrado por Deus? Então entenda, compreenda, querido. Compreenda, querida. Que jamais podemos fazer algo para Deus relaxadamente. Jamais podemos intentar fazer algo para Deus de maneira relaxada. Pois Deus honra quem se dedica à sua obra. Você almeja fazer algo para o reino de Deus? Você deseja fazer algo para a obra do Senhor, na obra de Deus? Então, desde já, eu te convido. Dedique a obra de Deus. Dedique a sua vida ao Senhor Deus. Que assim Deus vai ver a intenção do seu coração. E Ele vai abençoar você. Ele vai honrar a sua vida. Não faça como muitos por aí. Estão vivendo de aparência. Gênesis 1, 26 e 27 e 28. Lá está escrito, o próprio Deus dizendo, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E você é a imagem e semelhança de Deus todas as vezes que você dedica a sua vida na obra de Deus,
e você faz a obra do Senhor com reverência, com santidade, com dedicação. Quando você reflete as coisas boas, quando você reflete a glória de Deus na sua vida, sendo uma pessoa honesta, sendo uma pessoa de boa índole cristã, sendo uma pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força e entendimento, quando você não mede esforço para poder fazer a vontade do Senhor, quando você ama o seu próximo como a ti mesmo, quando você olha para aquele que te quer o mal e você entende que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades. Aí você está refletindo a glória de Deus sobre a sua vida. É como você chegar para um espelho e olhar a sua face no espelho. O espelho está refletindo a sua imagem. Quando você reflete a glória de Deus, você exala a essência do próprio Deus na sua vida. E assim você é honrado, é abençoado por Deus. E a sociedade onde você vive também é abençoada. Então que Cristo Jesus abençoe a sua vida. Que Cristo Jesus possa te melhorar cada vez mais. E que você possa viver a honraria de Deus sobre a sua vida. Eu sou o presbítero Cleudo da Assembleia de Deus. E aqui eu deixo para você essa palavra. Seja abençoado, seja abençoada, em nome de Jesus.